Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Do 21 ao 28. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, né? Na nova casa do Senhor. Eu agradeço a nosso Deus por essas maravilhas na nossa vida. Amém? A palavra de Deus fala assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, ela fala no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. É uma nova vida que nós vamos aprendendo cada dia um passo sob essa palavra, nos construindo de dentro para fora, transformando o nosso coração. Porque sempre esse foi o intuito do nosso Deus, desde o começo, nos moldando cada dia um pouco no entendimento, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Sempre Ele faz assim. Porque para você chegar até aqui, dependeu única e exclusivamente de você. Você tomou essa decisão. Ninguém foi e buscou você, ou buscou-nos no começo e colocou para ouvir a palavra. Nós fomos de livre e espontânea vontade. Isso é que é de mais maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela nunca te obriga a nada, mas ela sempre te mostra o caminho certo e te mostra o caminho errado. E mostra para você, se você seguir esse caminho ao qual o Senhor Jesus andou nas dificuldades, vocês também chegarão ao nosso Deus. Depende de cada um de nós. O nosso coração é a porta que o Senhor Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se abrires a porta, entrarei e cearei com vocês. É o nosso coração, é que Ele é que dá o primeiro passo para o Senhor Jesus entrar nas nossas vidas. Depende única e exclusivamente de nós, para nos desprendermos das coisas do mundo, as coisas a qual nos mostra as coisas carnais, e nos mostra o Senhor, a palavra espiritual, a qual nos vai transformando de fé em fé, de glória em glória. E sempre vai levar tempo. Lembra disso? A gente leva tempo quando a gente nasce, até a gente andar, a gente leva tempo, falar, entender. Começamos a estudar. Tudo há um aprendizado, a mesma coisa é a palavra. Porque quando nós temos o entendimento do bem e do mal, o Senhor mostra Jesus Cristo, para nós vermos, conhecermos verdadeiramente o amor ágape, aquele amor que não te pede nada em troca.
Porque Jesus, quando deu a sua vida para nos salvar, Ele não pediu nada em troca. Ele apenas nos amou de verdade. Enquanto que o amor mundano, o amor do mundo, ele quer sempre alguma coisa em troca. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos mostra sempre o contrário. A palavra de Deus, ela fala que o Senhor nos deu a lei, as leis para nos mostrar o certo e o errado. A partir do momento das leis, o pecado se aflora e o homem começa a conhecer o que é o pecado. Mas para esse pecado ser trabalhado no nosso coração, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Apenas Ele tem o poder de nos transformar. Olha quanto tempo esse povo, há mais de 800 anos atrás, quando o Senhor deu as leis para esse povo, e eles ainda não conseguiram amar o seu próximo, porque para amar o seu próximo, tiveram que ver o seu filho, o seu irmão, o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz, e depois ressuscitar por cada um deles. O verdadeiro amor é o Senhor Jesus que nos ensina, lembra disso? A palavra de Deus, ela nos mostra aquele caminho dificultoso, porque quando você abre a mão das coisas que o mundo oferece para você, vem sempre as dificuldades, te tira da zona de conforto, te tira daquilo que você está acostumado a viver. Por isso é que a palavra de Deus fala que a porta é estreita, porque tudo que te tira da zona de conforto vai te colocar em você um certo desconforto, porque você não está acostumado com aquilo. Precisa se adaptar, e para se adaptar leva tempo. Você levou tempo a aprender a andar de bicicleta. Você não montou na bicicleta a primeira vez e já saiu pedalando, você caiu. Aí você levantou, disse: eu quero andar. E foi, aquela vontade foi crescendo, e a vontade falou maior do que as quedas que você levava. Pega essa vontade, coloca na palavra e vê que essa dificuldade vai desaparecendo aos poucos. Porque o Espírito de Deus está dentro de nós nos ajudando nessa empreitada. Lembra disso? A palavra de Deus fala em Gênesis 22, 1:7, ela nos fala de fé. É por isso que você tem que ter fé, porque você não conhece nosso Deus. Para você conhecer, você tem que abrir o seu coração. Então, antes de tudo isso, você precisa de ter fé, essa fé que move montanhas, e aí o Senhor se revela a você. Em Gênesis 22:1, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 22, vamos falar do pai da fé. O pai da fé, Abraão. Mas você vai ver que Abraão também passou por várias e várias dificuldades. Ele foi moldado quando andou com Deus. A palavra de Deus fala assim, Gênesis 22:1-7. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, disse: Abraão, e disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vá-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então você vê Abraão levando o seu filho Isaque para ser sacrificado para Deus. Você já imaginou o que passou no coração dele nesse momento que vai andando com o seu filho? O que ele pensou? Como eu vou fazer isso? Mas ele colocou em primeiro lugar o nosso Deus. Ele colocou primeiro a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque a partir do momento que você começa a andar com Deus, não é mais as suas vontades, lembra disso? Não é mais as suas vontades, mas sim a vontade do Criador dos céus e da terra. Ele que vai te guiar no melhor caminho. Por isso nós estamos aqui reunidos, sob essa palavra. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo, o coitelo e sua mão. E foram ambos juntos. Agora veja só o que aconteceu. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Então você vê que nesse momento aqui, Isaac, ele olha e ele não vê o Cordeiro de Deus. Mas se ele não vê o Cordeiro de Deus, é porque ele participava dos holocaustos que acontecia de Abraão para nosso Deus maravilhoso. Ele tinha o conhecimento daquilo que Deus queria na vida dele, porque o seu pai passava para ele isso. E o que é mais interessante, para Abraão fazer isso aqui, ele teve toda uma caminhada com Deus. No começo, quando Deus falou, saia de perto da sua parentela para um lugar que eu lhe mostrarei, ele não sabia nem aonde era esse lugar, mas ele confiou no Senhor, ele confiou na palavra. É o que nós devemos fazer, sempre confiar nessa palavra, porque essa palavra ela nos sustenta, ela nos alimenta, ela nos transforma, ela nos guia e nos faz ser pessoas melhores. E isso faz com que se alegre Deus, porque a partir do momento que você anda no caminho do Senhor, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, apenas na palavra, o Senhor se agrada e Ele anda junto com você, porque o Espírito Santo é colocado dentro de você. Isso vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Esse Abraão, para fazer esse sacrifício, ele tinha certeza daquilo que era Deus na vida dele, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Mas se você ver o texto interessante, quando Deus simplesmente fala para ele, Deus não avisou ele hora nenhuma, simplesmente ele falou, pega seu filho e leva para fazer o sacrifício. Mas ele tinha confiança de quem era Deus, porque o Isaac tinha sido dado para ele já na velhice, ele com a sua esposa Sara. O Isaac já fazia parte do milagre na vida dele. Ele confiou no Senhor, porque o Senhor já tinha agido na vida dele. Quantos de nós aqui Deus tem agido na nossa vida e fala, confia em mim, que eu abro porta que ninguém fecha, e eu fecho porta que ninguém abre. Basta a gente continuar firme nessa palavra, e eu cuido do meu povo. Tem horas que passaremos por dificuldades, que o Senhor mesmo permitiu que elas acontecessem nas nossas vidas, para crescimento. Esse Abraão hoje é falado, depois de mais de 1000 anos, ele é mais de 1000 anos, não mais de 1000 anos, antes de Jesus Cristo, ele é falado o pai da fé, por isso, por essa atitude que ele fez, de ter pegado o seu único filho, e levado para sacrificar, confiando no Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. E esse mesmo Deus falando aqui hoje, falando no meio de nós, confia em mim que eu protejo vocês, confia em mim que eu cuido de vocês. E por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra maravilhosa. Não importa com o tempo para nós sermos moldados sempre vai depender de Deus, amém? Em Hebreus 11, 8, 13, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 11, onze, 8. Olha que bonito. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra de promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A cidade, o crente verdadeiro, ele está aqui só de passagem. O intuito nosso é ser trabalhado para nós recebermos a glória eterna do Senhor Jesus nos proporciona. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e dar à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quando Deus fala, vou operar na sua vida, eu vou transformar a vida de vocês podem crer que é a verdade, porque a palavra de Deus é verdadeira. Há mais de 500 anos antes de Jesus Cristo, o Senhor falava de Jesus como ele era, como ele ia ser morto, e tudo aconteceu nos mínimos detalhes. É o nosso Deus que nós servimos hoje. Basta ter fé e continuar sempre voltando e buscando e crescendo nessa palavra.
não importando com as dificuldades que vão ter ao nosso redor. Sempre vamos passar por dificuldades com Deus e sem Deus. Então não é melhor passar dificuldade com Deus, porque Ele cuida de nós e nos fortalece? Amém? Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia imutável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então você vê, a promessa de Abraão ainda era para os seus descendentes, e mesmo assim ele continuou andando firme com Deus. Hora nenhuma ele andou para trás. Quando Deus falou, leva seu filho, ele levou, porque ele conhecia Deus de verdade, teve um encontro verdadeiro com Deus. E o encontro verdadeiro com Deus nós só vamos ter na dificuldade. Ele vai nos moldando, nos fortalecendo. 3 anos pregando debaixo de um teadinho, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha que maravilha, 3 anos apenas, 3 anos apenas. E você vê que Noé demorou mais de 90 anos, Moisés no deserto 40 anos, ainda foi mais 40 anos para ser trabalhado antes, para ele ficar humilde, porque Deus, quando fala, eu vou operar na vida do meu povo, não importa com o tempo, quanto mais tempo leva, mais você fica fortalecido pela palavra de Deus. Lembra que a palavra que ela te oferece é alimento que vai ter para a vida eterna. O que o mundo oferece para você, perece no outro dia, Por isso que Jesus Cristo veio e sofreu na cruz, nos amou verdadeiramente, para nos salvar e sermos transformados. Amém? Em Números 13, a palavra de Deus fala assim, Números 13, 27. Números 13, 27. Número 13, capítulo 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aqui, quando o Senhor tira o povo do Egito, porque aquele povo era escravo, porque aquele povo precisou ficar muito tempo na escravidão para clamar a Deus. A maioria de nós, quando nós viemos aos caminhos do Senhor, foi porque nós passamos por dificuldades. E quanto mais dificuldade a gente passa, mais a gente aprende a valorizar essa palavra depois, porque nós conhecemos o remédio verdadeiro. Então esse povo foi tirado da escravidão, colocado no deserto, porque no deserto que você fica dependente de Deus. No deserto, se você levar qualquer coisa que o mundo oferecer para você, logo logo vai se acabar. No deserto não tem como você plantar. Se você não planta, você não colhe. Se você não colhe nem planta, você não se alimenta, e lá você vai perecer e morrer. Você precisa de Deus, nós precisamos do Senhor Jesus. Ele é que nos molda, nos fortalece sob essa palavra, porque essa palavra tem poder. E aí ele pega esse povo e coloca na terra de Canaã, tirou do deserto e pôs na terra de Canaã logo depois, para mostrar para esse povo que ele não tinha capacidade de enfrentar batalhas. Porque o crente, para enfrentar batalhas espirituais, ele precisa estar firmado na palavra. Para ele estar firmado na palavra, requer tempo, ele tem que ser construído de fé em fé, de glória em glória. Aí não importa as dificuldades que vão vir sobre você, não importa as dificuldades que vão vir sobre a sua família, você sabe que Deus está operando, e Ele sabe e tem o melhor para cada um de nós.
A partir daquele momento que aquele povo entra naquela terra desconhecida e olha os gigantes que estavam lá, eles tremem, eles estremecem, ficam com medo. Apenas Josué e Caleb não ficaram com medo, e Moisés e Arão, é claro. Mas Deus é justo, Deus trabalha na coletividade. Aquele povo que não quis andar sob a palavra do Senhor, aquele povo que ficou com medo, pereceu no deserto. Por quê? Porque a mesma palavra que te salva é a mesma palavra que te condena. A palavra de Deus fala: se crer será salvo, mas se não crer será condenado. É a mesma palavra, está na Bíblia. O nosso Deus inspirado, o homem inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu tudo isso para nós aprendermos e valorizarmos e andarmos sob essa palavra. Então, a partir daquele momento, Josué falou: o povo é grande, o povo é gigante, mas o nosso Deus é maior ainda. Mas mesmo assim, eles não tiveram coragem de entrar na terra prometida, e aí eles foram perecendo no deserto. Mas se você notar, aqueles jovens que ficaram, aqueles jovens que foram crescendo naquela caminhada de 40 anos, aqueles jovens que viram Josué e Caleb, viram o brilho deles, viram a força que eles tinham em Deus, falou: se eles têm essa força, se eles têm essa coragem, nós também podemos ter, porque também estamos andando com eles. Se você anda com homens de Deus, você se transforma em pessoas de Deus. Josué estava sendo trabalhado desde o começo, lá em Êxodo, quando Moisés vai pegar a segunda tábua, porque a primeira ele quebrou, porque quando ele voltou o povo já tinha feito um bezerro de ouro, porque aquilo eles haviam aprendido no mundo, no Egito. É por isso que o Senhor mostra que aquilo que a gente aprende do mundo demora a ser curado, demora a ser trabalhado. É por isso que a obediência na palavra, ela faz com que a gente cresça de verdade. Às vezes nós nem vimos o Senhor trabalhar na nossa vida, porque Ele trabalha de maneira sutil, como a árvore que cresce a ribeiros. Ela vai crescendo aos poucos, ela vai ficando grande em cima, mas a raiz também vai ficando quase do mesmo tamanho dela, porque quando vier a tempestade, não vai abalá-la. O crente firmado na palavra, quando vem a tempestade, não abala ele, porque ele está firmado de verdade nessa palavra. Agora, se você não tiver firmado, igual esse povo que entrou pela primeira vez na terra de Canaã e ficou com medo, porque não tinha fé, porque é a fé que faz com que a gente cresça cada dia um pouco, nas dificuldades. As dificuldades é que faz a gente olhar para Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. É quando a gente olha para trás, a gente vê uma caminhada que a gente teve sem Deus, e vê o desastre que foi, e às vezes a gente nem agradece a Deus por hoje estar nesse caminho, sabendo que Deus está nos protegendo, a nossa família, cada um de nós aqui, nos trabalhando, porque às vezes a gente esquece de onde a gente veio. O Senhor fala para aquele povo: vocês saíram do Egito, mas eu vou trabalhar na vida de vocês, até vocês esquecerem que vocês saíram do Egito. Vocês agora fazem parte do meu povo, agora eu ando com vocês e trabalho na vida de vocês, assim como foi Josué. O nome dele começa a crescer, e cresce tanto que aparece um livro escrito Josué na palavra de Deus. Vamos continuar firmes nessa palavra, para que o nosso nome continue escrito no livro da vida, e ganhar almas para o Senhor, que é o mais importante de tudo. Porque o Senhor fez os céus e a terra, e as estrelas, e tudo o que há, para moldar-nos, a nossa consciência. Olha o tempo que demorou até chegar aqui nos dias de hoje, a compreensão, o entendimento. Esse povo conhecia as leis, conhecia tudo das leis do Pentateuco, amar o próximo, eles já sabiam, mas não praticava. Para você amar o próximo, é preciso do Espírito de Deus, senão você nunca vai fazer isso. É por isso que o Senhor Jesus vem e muda tudo, antes e depois do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala lá, em 1 Coríntios 13,
Olha que bonito, 1 Coríntios 13, a palavra de Deus fala assim. Coríntios 13:1-6. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal qual transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Está vendo aqui? Mas esse amor que ele está falando é o amor que Jesus tem por nós. O amor ágape, o amor verdadeiro. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, antes que ele disse, aonde o Senhor for eu vou, se o Senhor apanhar eu vou apanhar junto, se o Senhor morrer eu vou morrer junto. Ele achava que tinha o verdadeiro amor, mas quando Jesus fala para ele que ele ia negar, e realmente ele foi e negou, e Jesus aparece depois de ter ressuscitado, e olha bem nos olhos de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, tu sabe que eu amo, Senhor. Aí Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele fala 2 vezes, mas quando ele fala na terceira vez, a terceira vez ele fala assim, Pedro, tu me ama? Mas eu amo, o amor que eu tenho para vocês, esse amor ágape, o amor de entregar a sua vida para os seus irmãos. Aí Pedro começa a chorar, né? E naquele momento, é o verdadeiro amor que ele acaba conhecendo através do Senhor Jesus. Todo aquele povo judeu tinha o conhecimento das leis que foram dadas para eles, e para nós também, porque todo o ser humano conhece a lei, o certo e o errado, por causa das leis que Deus nos deu. Só que você vê que mesmo assim, ele não consegue cumprir. Se você roubar um banco, você vai preso, mas o cara vai lá e rouba. Por quê? Porque não tem arrependimento. Você tem que ter arrependimento para ter amor no seu coração. É assim que Deus vai trabalhando nossas vidas. Humildezinho, de fé em fé, de glória em glória. Foi por isso que ele pegou Moisés e colocou 40 anos no deserto, para primeiro quebrantar ele, junto com o sogro Jetro, para depois usá-lo. Ele não tinha como usar ele daquela maneira. E assim é cada um de nós. Cada dia que a gente vem aqui, a gente aprende um pouco da palavra e vai transformando o nosso coração. Mas olha para a palavra, não olha para o que o mundo oferece para você. O mundo, ele engana, é perecível, lembra disso. A palavra sustenta, só que a palavra, as coisas de Deus, é feita calmamente, porque ela é solidificada na rocha. Pode assoprar o vento mais forte que tiver depois, igual os discípulos estavam no barco, e começou aquela ventania, e eles gritaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou com o vento, com a água, e acalmou. Então é assim que ele faz. Às vezes aquela tribulação que está passando na sua vida e na nossa vida, e você não sabe como vai acontecer, vai fazer para sair disso, você ora e Deus simplesmente vai lá e pá, opera na sua vida, e transforma. Assim como ele fez na nossa. Em Lucas 7,36, a palavra de Deus fala assim, Lucas 7,36. Lucas 7,36. A palavra de Deus fala assim, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Era um daqueles povos que estava perseguindo o Senhor Jesus, que tinha inveja no coração, que tinha soberba, que tinha tudo aquilo. E Jesus estava mostrando o lado contrário. O povo simplesmente se preocupava com coisas financeiras, igual é nos dias de hoje.
Se você notar hoje, a pessoa olha para aquela pessoa que tem coisas materiais. A pessoa que não tem coisas materiais, para eles não funciona. Você vale aquilo que você tem. E para Deus você vale aquilo que você é. Lembra disso? Aquilo que você é. E desde esse momento o Senhor Jesus veio para mostrar o contrário, porque as coisas de Deus sempre vai vir o contrário daquilo que o mundo oferece. Aí um tal do fariseu convida Jesus para ir na casa dele. Mas quando eles convidavam alguém para ir na casa, eles lavavam os pés deles, era um ritual que eles tinham, era tradição isso. Davam um beijo nele, no rosto, passavam um óleo na cabeça, eles faziam tudo com as pessoas que eles convidavam de coração. Agora é o que esse cara fez. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, sabendo que ele estava, que era Jesus, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-os com os pés, e ungia-los com unguento. Ela fez tudo aquilo que o fariseu tinha que fazer, e não fez com o Senhor Jesus. Ele convidou e deixou o Senhor Jesus lá no cantinho, Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, a soberba do coração, a pessoa olhar e julgar as pessoas, e a palavra de Deus fala, não julga as pessoas, porque você não sabe o que está no coração delas. O Senhor sabe, Ele sabe tudo, mas você não sabe, então não julga. Falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é essa mulher que tocou, pois é uma pecadora. Ele pensou no coração, ele não falou nada, ele só pensou. Olha só o que o Senhor Jesus vai lá e fala, E respondendo Jesus, ele disse, Simão, uma coisa tenho para te dizer-te, Ele falou, dize, mestre, nem pensava que ele ia falar naquilo, Aí o Senhor Jesus fala assim, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 denários, e o outro 50. Jesus está falando assim, essa mulher está me devendo 500 denários, e você me deve 50, você acha que me deve 50, Porque a pessoa, ela nunca acha que ela é pecadora, ela acha que ela nunca matei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém, então eu estou quase salvo. Não tem conhecimento nenhum da palavra, porque para ser salvo você tem que ter conhecimento, entendimento. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos, Jesus dizendo, dize, pois, qual deles amará mais? Olha tanto que Deus é maravilhoso, olha tanta soberania de Deus na palavra, no entendimento, na simplicidade. Ele faz com que a gente entenda que o verdadeiro valor está dentro do seu coração para Ele, é amá-lo de verdade. Mas como você vai amar um Deus que você nunca viu? Olhando para as pessoas que já abriram o coração, e Ele já trabalhou na vida delas, e você fala, se não tiver Deus na vida desse povo, não tem como acontecer o que está acontecendo. Aí você fala, eu quero para mim, assim Deus vai operando na vida do próximo. Por isso que o Senhor Jesus fala, a minha luz vai brilhar através de vocês, na palavra. E Simão respondendo diz, para mim, é aquele quem mais perdoou, Simão respondeu e disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse Simão, vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas essa rogou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. O que Jesus está querendo dizer aqui? As pessoas mais trabalhadas, as pessoas que continuam mais firmes na fé, foram as pessoas que passaram por dificuldades grandes, pecadores, mas que ao mesmo tempo ela reconhece isso. Porque se você achar que você não é pecador, se você achar que você nunca fez mal para ninguém, se você achar que a sua vida sempre foi uma maravilha, você não vai firmar na palavra. O primeiro ventinho que der vai te jogar lá para o mundo. E aí a coisa pega e pega mesmo. É por isso que a gente sempre fala, continua firme na palavra, continua ouvindo, continua orando, fala com Deus. Se você duvida, você chega em Deus e fala, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Porque Deus nunca deixa de responder o seu povo. E aí você presta atenção no dia. Fica prestando atenção para você ver a hora que Deus vai falar
alguém que vai falar através dele, um sinal que você vai ler, alguma coisa vai acontecer, porque é assim que Deus age na nossa vida, daqueles que têm fé e continuam, mesmo nas dificuldades, andando nesse caminho, e é gratificante, porque é para a vida eterna. Olha Abraão, quantos anos? O ministério de Abraão já começou, já estava velho, mas ele continuou caminhando, sem saber para onde. Você sabe o que eu acho mais maravilhoso de Deus? É que você não precisa se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele, e Ele é que guia os seus caminhos. Você acha que um dia eu tinha na minha cabeça que eu ia terminar o ensino médio, ia estar fazendo faculdade, ia estar fazendo inglês? Você acha que um dia eu pensei isso? Não, o Senhor falou assim, você vai fazer. Mas aí vem aquela parte, a dificuldade, mas você obedece e continua andando nos caminhos da palavra, pregando para as pessoas entenderem que o Senhor opera na vida de cada um de nós, amém? A palavra de Deus fala lá em João 3, do 1 a 7, João 3, do 1 a 7, já estamos quase terminando. João 3. Havia dos fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse aqui fazia parte daquele povo que queria matar Jesus. Só que, para você ver que, tanto que Deus é maravilhoso, que Ele não obriga você a amá-lo, Ele não te obriga, Deus não obriga a nada, mas Ele te mostra o caminho. Eu acho engraçado que tem pessoas que às vezes ela fala assim, mas Deus não obriga, Ele não fala para você que não precisa de beber, ou coisa desse tipo. Não, Deus não te obriga a você a não beber, não. Mas a palavra de Deus, se você ler ela do começo até o fim, Ele vai falar da bebedice, né, glutonaria, tudo isso. Aquelas pessoas que bebem demais vai ficar fora do reino do céu, mesmo tendo conhecimento da palavra. E esse foi ter de noite com Jesus, disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus fala aquilo que ele falou para os seus discípulos, porque quando Jesus falou para Pedro, que ele ia padecer por nós, ele já tinha todo o conhecimento que ia acontecer na vida dele. Você já imaginou se Jesus falasse para cada um de vocês, falasse assim, você vai morrer daqui 10 dias, daqui 10 anos. Você já imaginou o que ia passar na sua cabeça? Mas você não está preparado, o Senhor Jesus já estava preparado para tudo isso. E mesmo assim teve as dificuldades que ele passou. Então quando ele falou que ia padecer, Pedro falou assim, não, o Senhor não vai não, o Senhor vai ficar aqui com nós, uma vidinha boa, tranquila, nós vamos continuar pregando a palavra. Aí ele fala o que para Pedro? Para trás, Satanás, porque é assim que o diabo age. E às vezes a gente nem percebe. Agora, se você estiver firmado na palavra, você vai saber a hora que ele está falando através de outras pessoas. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, esse nascer de novo é que é difícil. Porque quando você nasce de novo, você não conhece nada. Você vai aprender a andar, aprender a falar, né? Aprender a se alimentar do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus que dá para você. Isso requer tempo. Mas é por isso que Deus fala que a gente tem que ser humilde, porque quando você é humilde, você respeita isso que Deus mostra para a gente. Através dessa humildade, a gente às vezes contrariando um pouco, mas a gente continua andando nesse caminho. É normal para o ser humano. Pedro negou Jesus. Quando Jesus estava lá no Betsemane, que eles tinham pegado Jesus, Pedro não foi lá e não cortou a orelha do eunuco? Ele estava com a cabeça ainda no mundo, lá na frente que ele foi aprender. Requer tempo. A gente não aprende da hora para outra. Requer tempo, determinação, amor à obra. Amor é isso que nós estamos aqui hoje reunidos, né? Construindo, pintando, os irmãos ajudando. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus se agrada disso, porque vê seu povo ali unido, sendo fortalecido por essa palavra, amém? A palavra de Deus fala lá em Lucas 4:1-4. Lucas 4:1-4. O abandono, você de se desprender. Por quê? Jesus também fez isso. Jesus não era Deus? Era. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, tu és filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, sempre ele vai deixar dúvida.
moço, que isso não vai levar a lugar nenhum, não. Você acha quantas vezes Noé, há 90 anos, você acha que o povo não falou para ele parar de construir aquela arca? Moço, tira isso da cabeça, você está doido? Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão, né? Mas aí Jesus nos mostra que essa palavra tem poder, e se você estiver firmado nela, ela te protege, ela tem poder. E aí ele fala usando simplesmente essa palavra. O que o diabo quis dizer para Jesus, ele quis dizer assim, ó: rapaz, você é filho de Deus, você não precisa estar passando fome 40 dias e 40 noites, você não precisa disso, manda essas pedras, transforma essas pedras em pão, você é filho de Deus. Mas aí nesse momento Jesus falou assim, mostrou para ele, para nós, que ele abriu mão de ser Deus, para nós abrimos mão dessa vida que a gente tinha antes, para andar com ele. E nos mostra ao mesmo tempo que essa palavra tem poder, e fala para ele: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra de Deus agora fala lá em João 11, 46, fala assim, João 11, 46. Mas algum deles que foram ter com os fariseus disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Aqui Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, que já estava fedendo dentro de uma caverna. Então você vê um milagre desse tamanho que Jesus já tinha feito. O cara estava, já estava daquele jeito. Jesus vai lá e manda ele sair de dentro da caverna, mostrando para todo aquele povo que ele tem o poder para ressuscitar, porque Deus nunca deixa seu povo enganado. Mas você tem que crer nessa palavra. Mas mesmo assim esse povo estava com os olhos tão fechados que queria continuar pensando em matar Jesus. E foi o que eles fizeram. Aí você vê que Jesus sempre mostrando o perdão, o amor verdadeiro, que somente Ele que tem, porque nós não temos isso. Se você não tiver, isso tem que ser trabalhado sobre essa palavra. O ser humano, por si só, ele não tem. Não adianta ele falar que ele é bom, que ele é isso, porque no dia que alguém pisar no calo dele, ele vai querer fazer alguma coisa errada, e faz mesmo, porque é igual Caim matou seu irmão, e faz mesmo. Então precisa do amor do Senhor Jesus colocado no nosso coração. E é por isso que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos mostra através dessa palavra. Mesmo nas dificuldades, não importa, é crescimento. Cada dia você vai crescer um pouco. E o Senhor vai se agradando, porque está vendo a sua força de vontade, a de cada um de nós aqui. Estamos aqui hoje reunidos, enquanto muitas pessoas estão em suas casas, estão não preocupadas. E quando tocar a trombeta, você vai ver tanto nego que vai sair doidinho, e não sabe nem o que é arrependimento, porque não buscaram esse conhecimento. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos que estão conosco firmes, e que nós continuemos mais firmes ainda agora, nessa nova etapa, e que Deus venha abençoar o irmão Júlio. O irmão Júlio falou para mim: não esquece de gravar não, porque eu estou lá e Então, irmão Júlio, Deus abençoe você, e nós estamos aqui sempre orando para que o Senhor venha proteger em cada lugar que o Senhor esteja, que cada um de nós, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, amém?